Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Como vocês podem ver pelo mapa aí, nós estamos num cenário diferente porque eu estou viajando e fazendo com o material de campanha do canal, ou seja, nós não temos muitos recursos. Bom, gente, o nosso capítulo de hoje é sobre a vida do Saddam Hussein, né? Eu vou falar da mente dele, né, das razões que levaram ele a invadir o Kuwait em 1990, mas para isso vocês têm que entender a formação do Saddam, quais as influências que ele recebeu, como foi o governo dele, tá, e tudo que ele passou até desembocar nessa decisão nefasta aí dele em 1990. Bom, o Saddam nasceu em 1937 na região de Tikrit, ali no Iraque, e ele era muito pobre, ele vem de uma família de pastores. O pai desapareceu 6 meses antes dele nascer. A mãe, coitada, ela era muito pobrezinha também, ela ganhava a vida como cartomante da aldeia. Ela casou de novo, o padrasto maltratava o Saddam, mas tinha um tio do Saddam chamado Khairallah, que detestava os ingleses, detestava estrangeiros, que ele adotou o Saddam. Ele leva o Saddam para Bagdá e começa a cuidar do Saddam Hussein. Aí o que acontece? Ele adota o Saddam com 10 anos de idade, alfabetizou o menino, e esse tio teria uma influência muito grande na vida do Saddam. O Saddam casou com a prima dele, a filha desse tio, tá? E aí chegou a fazer o tio prefeito de Bagdá. Só que o tio, ele acabou tendo que afastar o tio porque o tio era muito corrupto, roubava muito em Bagdá. Mas esse tio morreu em 1983, com mais de 83 anos de idade. O Saddam gostava muito dele, essa é a verdade. A propósito, o nome Saddam quer dizer em árabe aquele que afronta, tá? A mãe parece que estava vendo que ele ia ter um destino aí grandioso, embora tanto quanto pavoroso, vamos falar a verdade, né? Bom, gente, muito jovem, o Saddam ingressa na ala iraquiana do partido Baath, tá? E ele comete alguns assassinatos para o partido. Ele era um jovem pistoleiro do partido Baath, né? No começo dos anos 60, ele tenta matar o general Qassem, que era o mandatário do Iraque. O atentado falha, ele é obrigado a fugir para a Síria e depois foge para o Egito. Lá ele se casa com a prima dele, a filha do Khairallah, tá? Ele volta para o Iraque e fica preso de 1964 até 1966. Em 1968, o Ahmed Hassan al-Bakr, que era meio primo do Saddam, toma o poder no Iraque, tá? E faz o Saddam vice-presidente. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, gente, quase todo mundo ali é aparentado, tá? O Saddam, os meio-irmãos dele, do segundo casamento da mãe também, ele entrega posições chaves. Vocês veem que ele fez do tio dele prefeito de Bagdá, e o al-Bakr era primo dele, só que o al-Bakr andava meio doente. O al-Bakr faz do Saddam vice-presidente, e o Saddam entra numa das fases assim mais esplendorosas da vida dele. Ele fica como vice-presidente de 1968 a 1979, e o Iraque recebia muito dinheiro do petróleo. Então, vamos ser sinceros, ele modernizou o país, construiu pontes, rodovias, né? Trouxe tudo que ele podia para o Iraque. O programa de alfabetização do Iraque foi um dos mais ambiciosos do mundo. Saddam chegou a ganhar prêmio da Unesco e ele modernizou Bagdá. Aí o que acontece? Uma pessoa com essa capacidade, esse talento administrativo e principalmente essa ambição não ia se contentar em ser vice-presidente. Em 1979, ele convence o al-Bakr a se afastar, tá? A se aposentar, que o al-Bakr já estava muito doente, e ele se torna efetivamente presidente do Iraque. Mudou algumas vezes o nome, às vezes era primeiro-ministro, não interessa. O fato é que de 68 até o final da vida dele, até 2003, por aí, quem dava as cartas no Iraque era o Saddam Hussein. Isso fica mais claro a partir de 79, mas ele tinha muita força, ele controlava os aparatos de segurança, então era um homem que realmente mandava no país. Bom, o que acontece? Em 79 ele fez um expurgo no partido. Eu coloquei o vídeo na guia de comunidades, vocês olham lá das prisões que ele fez. É uma coisa pavorosa o vídeo, é um vídeo preto e branco, é pavoroso, vocês deem uma olhada lá em como ele fez o expurgo. Ele matou 66 companheiros do partido, acusou os caras de estarem vinculados a um complô com a Síria, etc. Conversa, isso aí era para afastar a gente que fazia oposição a ele, tá? O governo do Saddam é caracterizado por diversas coisas, né? Primeiro, nacionalismo, que ele deve ter recebido muita influência do tio dele, né? Quanto aos valores nacionais do Iraque. O tio contava muitas histórias do Nabucodonosor, né? Histórias da glória dos iraquianos, dos árabes, etc.
E uma outra coisa também, ele mobiliou os postos principais da administração iraquiana, inclusive o exército, com sunitas. Eu lembro para vocês que o Iraque é dividido entre xiitas, sunitas e curdos. Quanto aos xiitas e curdos, ele reprimiu com mão de ferro nos anos todos dele aí, tá? Uma coisa interessante na mente do Saddam é que ele, nos primeiros anos, vocês acham filmes e fotos aí na internet, ele era um pai muito carinhoso com os filhos, né? Mas aparece foto dele fazendo castelos de areia com os meninos, etc. Mas parece que quando os garotos ficaram adolescentes, o Daí e o Qusay, ele levava os meninos para ver as câmaras de tortura no Iraque. Ele tinha esse lado meio... E os garotos saíram cruéis que nem ele, essa é a realidade, tá, gente? Tanto que acabaram assassinados. Tá, uma outra coisa interessante, meu pai estava até lembrando aqui, os genros dele fogem para a Jordânia em 1995, né? Os dois genros que ele tinha, que inclusive exerciam cargos importantes no governo, como eu falei, parentada lá, estava sempre nas bocas. E ele prometeu uma série de benesses, perdão para os genros, etc. Os genros voltaram e foram fuzilados no mesmo dia. Aí, depois disso, as filhas esfriaram o relacionamento com ele. A família era toda complicada, tá, gente? Agora, tem outros pontos interessantes do Saddam. Ele era uma pessoa que saía muito pouco do Iraque. Aliás, é engraçado, eu já falei isso várias vezes aqui para vocês. Todos esses ditadores saem pouco do país. O Stalin quase nunca... O Stalin acho que saiu da União Soviética no poder 2 vezes, para ir para Potsdam e para o Irã, tá? Eles quase nunca saíram. O Saddam, mesma coisa, tá? Todos eles têm essa característica. O cara da Coreia lá, tá? Eles dificilmente saem do país. Geralmente, quando visitam algum país, é a Rússia ou a China. Eles têm essa característica. Então, o Saddam saiu, acho que do Oriente Médio mesmo, ele saiu acho que só 3 vezes. Deve ter sido França e algum outro país aí que ele visitou para formar acordos aí. Ele firma um acordo com o Jacques Chirac da França para obter reatores nucleares, tá? O Chirac falou para ele que eram reatores civis e ele já avisou o Chirac, não, esses reatores se destinam à primeira bomba atômica árabe. Então, ele era realmente muito complicado, gente. Bom, em 1980 ele invade o Irã, então. Só que aí tem vários problemas, gente. Primeiro, embora o Saddam Hussein tivesse o exército mais bem equipado do Oriente Médio na época, tá, era tão bem equipado praticamente quanto o israelense, mas num número muito maior, o pessoal do Saddam, a cúpula militar dele, não tinha condições de fazer determinados movimentos estratégicos com tropas, tá? Até nível de batalhão parece que os iraquianos saíam bem, mas em brigada, divisão, já ficava mais complicado. São movimentos muito mais complexos, eles exigem um estado maior muito mais apurado, ele não tinha isso. Outra coisa, o Saddam tentou exame para a Academia Militar do Iraque em 1956, foi reprovado com 19 anos. E ele se fez marechal de campo, vai vendo a história, ele não tinha nenhuma formação militar, se fez marechal de campo. Ou seja, eles tinham a receita pronta para o desastre. Ele apostou no seguinte, o Irã tinha passado por uma revolução recente, o Shah tinha sido deposto, o exército iraniano tinha sido expurgado pelos ayatolás, tá? Tem uma foto famosa na internet aí dos generais iranianos, os generais iranianos, numa gaveta de necrotério em Teherã, que os ayatolás mandaram fuzilar. Então ele pensou, olha, o exército iraniano está acéfalo, como o exército soviético estava acéfalo em 1941 com os expurgos do Stalin. Só que da mesma forma, né, ele não contou com o nacionalismo, tá, e a obstinação dos iranianos. E a guerra para o Iraque, para o Irã também, foi um desastre. Acabou 8 anos depois, sem vencedor. E uma outra coisa interessante é que o Saddam usava muitos dublês. Dizem que ele tinha 3. Tem até um episódio muito interessante que um político australiano foi visitar o Saddam no Iraque e parece que ele foi recebido por um dublê, tá? Isso se justifica, gente, porque no Oriente Médio os atentados são pavorosos. Dezenas de líderes aí foram assassinados aí em atentados, então tinha a sua razão de ser. Mas é curiosa a história dos dublês do Saddam. Vocês procurem na internet que vocês vão achar. Em 1988, por aí, quando acaba a guerra com o Irã, o Iraque estava falido, essa é a realidade. Parece que quase metade da receita de petróleo do país ficava na mão dos bancos que tinham financiado a guerra com ele. Então ele estava falido, o que ele precisava? De um movimento militar que lhe trouxesse sucesso e renda, né, para contrabalançar, para trazer caixa para o país. O Iraque, o Kuwait, juntava as duas coisas. Seria uma presa militar fácil e ia trazer muito dinheiro para o Iraque falido. Bom, gente, então deu para vocês entenderem a mente desse homem, tá?
Ele cresceu segundo as influências do tio, tá? Ele tinha assim uma sede de glória muito grande de trazer os árabes ao período de esplendor, ele desconfiava dos estrangeiros, tá? Os primeiros anos dele foram muito bons, né? Mas é aquilo, é o que alguém costuma disse uma vez, né? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar vários vídeos do Saddam Hussein na nossa guia Comunidades. Eu vou deixar lá, vocês olhem, tá? Então eu lembro para vocês sempre o seguinte: todas as vezes que vocês compram um livro da Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra, tá? A Amazon manda uma receitinha pra gente aqui. Então é o dinheiro que a gente usa para comprar câmera, microfone, todas as despesas que o canal tem para comprar ali. Geralmente a Amazon ganha nas duas pontas comigo, né? Eu vendo o livro para ela, depois eu vou lá e uso o dinheiro para comprar mais livros. Mas enfim, a gente vai tocando o canal. E eu lembro sempre também, tá? Vamos olhar a linha de óculos, agendas e cases da Leaf. Tem muita coisa legal lá com a marca do canal Arte da Guerra, tá? O pessoal que estiver usando aí, manda a foto aqui pra gente que nós publicamos. Eu tô devendo várias fotos aí pro pessoal que me enviaram para publicar. Eu vou colocar aqui para vocês, espera só a gente voltar que aí eu tenho mais recursos. Então nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. Até o próximo vídeo, pessoal.